A paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado, entramos na tua presença. Meu Deus, para pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e nos santificar. Agradecer, meu Pai, por essas portas abertas. Agradecer pelo Senhor nos permitir entrar por elas, meu Pai, para poder ouvir a tua palavra, para poder se alimentar da tua palavra. Que nós possamos, como igreja, Senhor, obedecer. Como possamos, como igreja, Senhor, praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem falado através do altar, Senhor. Eu entrego a vida, Senhor, de cada irmão que aqui se encontra, pedindo que o Senhor venha fortalecer, santificar, dar força, Senhor, para que possa continuar, Senhor, no teu caminho. Meu Pai, abençoa, Senhor, o abrir do culto. Abençoa a irmã Luana, meu Pai, que vai abrir, que o Senhor venha falar através dela para a tua igreja. Entregamos também, Senhor, a vida do pastor Paulo, Senhor, que irá trazer, Senhor, a tua palavra. Meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, manifestar o teu poder e a tua presença, Senhor. Que ele venha ser vasos nas tuas mãos, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu, Senhor. Te agradecer pela nossa saúde, pela nossa família. Te agradecer pelos nossos trabalhos, Senhor. Te entregar, Senhor, cada família que aqui se encontra na rua Araruama, Senhor. Não sabemos o que elas têm passado, mas entregamos nas tuas mãos porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Que elas possam se render a Ti. Que as pessoas que passam por essas ruas, Senhor, possam enxergar a porta aberta, Senhor, e ter força de entrar, Senhor, por essas portas para ouvir a Tua palavra. Meu Pai, desde já, Senhor, eu te agradeço e entrego em Tuas mãos tudo que for feito hoje aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, irmão, por favor, em Mateus 6. Por favor. Mateus 6, versículo 9. É a oração que o Senhor Jesus nos deixou para nos direcionar na nossa caminhada em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 6, versículo 9. Aleluia, Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A igreja pode se assentar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essa é a palavra do Senhor Jesus, é uma oração que Ele nos deixou, e nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor pela presença dEle, principalmente na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, o tempo todo nos guardando, nos direcionando, nos guiando em como fazer, em como trabalhar, em como receber, em como doar. O Senhor tem nos dado a direção, irmãos. E venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E assim a vontade do Senhor tem sido feita, tanto na nossa vida, aqui na terra, como no céu, como no direcionamento que Ele tem nos dado, em todas as áreas, irmãos, da nossa vida, material, espiritual, conjugal, familiar. O Senhor é aquele que tem nos direcionado. E aqui no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está nos dando, Senhor,
Irmãos, o pão a cada dia nos deu ontem, hoje, e eu creio que o Senhor já está providenciando o maná, a palavra dele, o pão em espécie, né, em massa, o nosso alimento, e nada vai nos faltar, irmão. A nossa despensa, a gente pode olhar, ela está esvaziando, daqui a pouco a gente olha, ela está cheia de novo. Porque o Senhor, Ele tem nos sustentado, em nome de Jesus. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e agora, e a glória, para sempre. Amém. Ele tem nos livrado, irmãos, porque às vezes a gente, né, muito pouco, acho que a maioria, né, hoje em dia a gente liga a TV, não dá para assistir mais nada. Né? Principalmente na hora do nosso almoço. A gente tem visto tanta maldade, tanto assassinato, tanto roubo, tanto sequestro. E o Senhor tem nos guardado. A gente vai aqui quando volta, os irmãos, irmã Patrícia e irmão Marcos vêm de longe, o Senhor os guarda, irmão Francisco Maia e irmã Nair, né, os nossos primos, a missionária Alexandra, o irmão Anderson, vêm de muito longe. Hoje a bispa falou até no carro, a gente viu, né, o Espírito Santo que guarda esse carro. É ele que tem guardado, irmãos, porque eles vêm de longe. Né, que às vezes dá algum problema, mas o Senhor vai ali, ó, coloca as mãos dele, e eu creio que esse carro já está consertado em nome de Jesus, irmãos, porque eles não estão saindo para nada à toa, não. Está saindo para buscar a palavra de Deus, estão se dedicando à obra, com cada um dos irmãos, até os irmãos também que moram mais perto da igreja. E é o Senhor que tem nos livrado, tem acampado verdadeiramente, irmão, os anjos dele ao nosso redor, ao nosso derredor, porque está difícil. Você liga a televisão, escuta algo, você vai lá e desliga. É melhor colocar o louvor no rádio, no celular, porque não está dando para ver TV. Quando a gente liga, é alguma coisa no YouTube, é alguma série boa, que a gente fica ali pesquisando para assistir. Porque está difícil, porque se a gente inculcar isso na nossa mente, irmão, a gente não sai de casa. Porque vai dando ansiedade, vai dando medo, vai dando pavor e você não quer sair. Então, nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor. Em nome de Jesus, Ele guarda a nossa ida, a nossa permanência e já está guardando, irmãos, a nossa volta para casa, porque nessa noite nós viemos aqui novamente, com o coração grato e cheio de alegria, adorar o Senhor, louvar o Senhor, receber uma palavra para as nossas vidas de fortalecimento. Porque o Senhor tem nos fortalecido a cada manhã. E o Senhor vai continuar cuidando de cada um de nós. E nós que somos uma família, o Ministério Aguas do Trono, cuidando uns dos outros. Está com algum problema, irmão? Chega para a bispa, conversa com o diácono Edson. Temos o pastor Paulo nos ajudando, tem a missionária Alexandra, tem a intercessora Kátia, a missionária Sônia, as irmãs, a mim mesma. Vamos conversar, vamos compartilhar, porque a gente compartilha, irmãos, dos problemas e depois a gente vai compartilhar, sabe de quê? Das vitórias, dos milagres. Em nome de Jesus que eu estou crendo que o Senhor já tem tudo preparado para cada um de nós. E o mais importante, ontem estávamos conversando, eu e com uma pessoa e ela falou assim, eu estava vendo um filme e veio uma pessoa no meu coração e eu consegui mandar uma mensagem. A pessoa fez a parte dela, que foi pedir o perdão. A outra, ela falou que foi muito áspera. Não importa, irmãos, importa que a pessoa pediu o perdão e foi dormir com o coração e a mente quieta, calma, tranquila, né, de anos atrás, mas ali, ó, ela pediu perdão. E que a outra parte, né, libere o perdão. Porque a gente tem que perdoar, irmãos, porque hoje a irmã Luana está aqui, amanhã eu não sei se eu estou. Então, se você tem algo no seu coração, peça perdão, irmãos. Peça perdão e alguém que nos fez mal, a gente, vou entregar na mão de Deus. Não é falando com maldade, não. Senhor, está nas tuas mãos. Limpa este coração, faz a obra neste coração e nessa mente. Muda essa vida, que a pessoa libere o perdão. Porque quem libera o perdão, irmãos, vive em paz. É o mais importante, é uma das partes mais importantes, eu acho, aqui do Pai Nosso. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, a vontade dEle é feita na terra e no céu, como diz no versículo 10. Mas esses versículos, o 14, o 15, se porém perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Então é melhor o quê? Como diz no 14, porque se perdoardes aos homens
as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha que palavra, irmãos, a gente dormir com a nossa mente tranquila, com o nosso coração limpo, é muito bom, irmãos. Então, se tem algo, limpa mesmo, irmão, o seu coração, perdoe mesmo e viva em paz, com o mais poderoso de tudo, com o nosso Pai Nosso, que não tem deixado nos faltar nada. Porque se temos arroz, feijão, pão, um café, irmãos, a gente já se dá por satisfeito. E eu sei que o Senhor não tem deixado faltar, Ele tem derramado das bênçãos dele sobre as nossas vidas e vai continuar derramando na vida de cada irmão, de cada irmã. E pedimos ao Senhor nessa noite, Senhor Jesus, cura o nosso corpo, Senhor. Cura a nossa mente, cura a nossa família, nossa parentela de perto e de longe. Visita, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Visita os hospitais, os leitos, as enfermarias. Aqueles, Senhor, que nesse momento, ó Deus, estão no centro cirúrgico, Pai. Que sejam as tuas mãos, ó Deus, a estar fazendo essa cirurgia. E que o Senhor derrame de bênçãos sobre essas vidas e vida em abundância. E que eles, ao se levantarem, Senhor, se restabelecerem, eles digam: quem me curou, quem me salvou, restaurou a minha saúde, me libertou da enfermidade, foi o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo à igreja nessa noite. E que nós possamos nos levantar com alegria para estarmos nessa noite adorando e louvando ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta noite, eu peço, irmãos, que nos ajudem abrindo a palavra de Deus hoje, aqui no livro de 1 Samuel. Estaremos meditando aqui. A gente às vezes fala fora do microfone, sempre eu já falei aqui, já algo que a gente já se adaptou. Meditar aqui, os irmãos possam nos ajudar a acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. O texto ou o título que vai dizer: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramá, daí, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Efratel. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estava ali o sacerdote. Em Siló estava ali o sacerdote do Senhor, Ofre e Finéia, os dois filhos de Eli. Só até que só não. Queria poder se acabar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão, nessa noite, louvamos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Por isso estamos alegres, um pouco meio assim, o corpo cansado. Mas graças a Deus espiritual, o Senhor tem nos fortalecido, como foi falado nessa noite. E assim, irmão, como temos falado, nós lemos a palavra de Deus e pedimos a Deus sabedoria, conhecimento, intelectualidade, porque, irmão, a voz é nossa, mas a palavra é do Senhor. E ali sentado, estava meditando, até mesmo quando a diaconisa, né, irmã Luana, estava aqui, trazendo aqui a palavra e a forma que Jesus ele estava instruindo o discípulo, a forma de oração, como se chama a oração dominical. Eu me lembro muito ao ponto, irmão, que a gente, lá na igreja, nós abrimos assim um trabalho assim, sempre assim. O
Pai Nosso que está no céu, a oração dominical, também com o Salmo 23. Então, aonde nós chegamos, nós verdadeiramente temos, não por hábito, mas por algo que o Espírito Santo de Deus ele colocou no nosso coração. E assim os irmãos também, quando vai abrir a reunião, também é dessa forma. E eu me lembro, irmão, uma certa feita eu fui chamado para levar uma palavra na Vila Aliança, ali na Rua do Corretor, uma igreja que nós conhecemos muito bem, o campo da Vila Hípica, e estava sentado no altar, para poder, uma cadeira que havia em cima do altar, para poder trazer a palavra. Mas ali, irmão, naquele lugar, naquela congregação, tinha ali uma pessoa que verdadeiramente ela tinha levantado um falso testemunho contra a minha vida, e eu ali, verdadeiramente passando pelo processo, eu vi aquela pessoa ali, e já entrou no meu coração já uma tristeza. Eu comecei a deixar já também a mágoa também entrar, e de repente ali o Senhor, o Espírito Santo me convidou para dobrar o joelho, orar, eu orei, e o Senhor me deu essa palavra, a qual a oração dominical. Quando eu ia orando a oração dominical, e quando chegou na passagem que diz, perdoa minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Irmãos, eu só falei perdoa minhas dívidas. E quando eu queria orar assim como eu tenho perdoado os meus devedores, o Espírito Santo falou comigo, você não pode. Você não pode falar desse jeito. Eu ali falei, então, Senhor, me ensina a perdoar os meus devedores. Porque, irmão, muitas das vezes nós, por sermos seres humanos, temos as nossas debilitações. Às vezes, irmão, nós passamos por um processo, como graças a Deus hoje estamos bem vacinados pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos suportar, superar essas adversidades, porque o que passamos dentro do evangelho de calúnia, verdadeiramente não foi pouca coisa. E isso continua. Mas hoje isso não faz parte da minha vida. E daquele dia em diante eu passei a orar o Pai Nosso assim. E até mesmo alguém já nos perguntou, pastor, por que o senhor ora o Pai Nosso assim? Falei, porque sempre tem alguém que verdadeiramente está querendo provocar, né, na nossa vida uma ira. Quer verdadeiramente nos ver, falar palavras, até mesmo palavras que não está enquadrado dentro daquilo que o Senhor quer que a gente falamos. Então eu aprendi, né, a orar assim o Pai Nosso, a oração dominical, dessa forma. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós estamos aqui nesta noite com a palavra, até mesmo também enquadrado dentro da palavra devocional que foi lido nesta noite. E aqui nós vemos uma passagem a respeito do homem chamado Eucana. E a Bíblia nos relatou já nesta noite, a palavra do Senhor já nos relatou, que esse homem era um homem que verdadeiramente ele tinha naquela época, como era lícito, né? E também não é diferente hoje da gente andar aí no tempo da graça e encontrar um homem com 2 ou 3 mulheres, não, tá, irmão? Não se espanta, não. Porque o que mais nós vemos é isso aí. O camarada está lá pregando, está lá evangelizando, está lá falando de Jesus, está lá ganhando alma, mas, né, ele muitas das vezes está bem acompanhado, mas ao mesmo tempo mal acompanhado, né? Eu costumo dizer, para viver com um já é difícil, né? Imagine com 2, 3, né? Pessoas que verdadeiramente, sei lá, trabalham em cima de número. E número verdadeiramente é bom, irmãos. O livro de número. Porque nem, muitas das vezes, até a minha idade, eu esqueço. Às vezes a mulher fala para mim assim, que dia é hoje? Né? É o dia do aniversário do casamento. Eu volto para lá e para cá.
Poxa, tu nunca lembra, não fala, o importante é que eu te amo. O importante é isso. Né? O importante é que eu te amo. Sabe que muita coisa na minha cabeça, né? Então fica meio difícil para mim poder imaginar. O importante é que a gente estamos juntos. Né? E Deus é fiel. Então, irmão, nós vemos aqui que Eucana verdadeiramente era um homem que ele tinha, ou passava por essa situação, e ao mesmo tempo ao seu lado tinha uma mulher chamada Ana, né? Que era aquela a qual ele vivia, morava com ela, e tinha também Penina. Penina aquela que, como se diz ali, a sua amante, né? E a Bíblia nos relata que com Penina, a qual Eucana tinha filho, mas com Ana não tinha filho. Isso aí, irmão, muito entristecia, a Bíblia vai nos dizer, o coração de Ana. Era uma mulher totalmente de espírito, meio um pouco abatido. Era uma mulher que o seu interior verdadeiramente tinha dificuldade no dia a dia. Porque, irmão, em outrora, a Bíblia vai dizer aqui que a mulher que não tinha filho, essa mulher, ela era perante as outras mulheres, ela era como uma mulher desonrada. Ela verdadeiramente tinha que ter filho. E nós vemos que verdadeiramente, irmão, às vezes uma casa, ela é bom sempre ter uma criança. Tem pessoas que, às vezes, casal que não tem filho, e aí, às vezes, vai lá, põe o filho do vizinho, né? É como muitas das vezes a gente olha assim, a criança no colo da mãe, aí vai lá, bonitinho, pega a criança, fica com a criança, leva a criança, tem aquele cuidado, aquela permissão de levar a criança até a sua casa e ali dar algo à criança, como acontecia na vida também de alguns dos meus filhos, e a criança verdadeiramente ali depois volta para casa. Mas hoje em dia, irmãos, isso está difícil de acontecer, porque a gente verdadeiramente vê muitas situações adversas, como nesta noite aqui foi falado, você vai ligar uma televisão, é violência, você vai ligar uma televisão, é pornografia. Então lá em casa a gente costuma ver muito futebol, né? Que é 22 bem milionário, não é salário mínimo não. Então você viu o cara correndo para lá e para cá, porque também se você for na beira do campo, né, nós que corríamos atrás da bola, não jogava não, né, irmão? Quem joga é o Neymar, é o Messi. Ele joga, vai não. Corríamos atrás da bola, então também até hoje para você sair para poder ir ali no campinho ali, para ver alguém jogar ou correr atrás da bola está difícil, porque o que você escuta, né, de palavras complicadas, a qual também outrora nós também fazíamos isso também, né, mas não é porque nós fazíamos em outrora que verdadeiramente nos compete estar ali ouvindo todo tipo, né, de palavras complicadas e ali se sentir bem. Então também é difícil. Então, às vezes é necessário, nós temos a nossa repartição totalmente separada de algumas situações que nós verdadeiramente hoje sabemos que lugares que nós ali não vamos alcançar nada, a não ser aquela palavra que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então aqui, irmão, dando seguimento a respeito, né, de uma criança, Deus verdadeiramente, ele fez promessa a Abraão. Ele fez promessa a Abraão que daria um filho a Abraão. E nós vamos entender, irmãos, que no tempo passado a promessa era muita. Deus falava, enviava alguém até meio tanto para poder levar uma palavra, né, de promessa, que era como fosse no dia de hoje simbólico a profecia, como também Deus levantava homens também, profetas, para poder levar uma palavra, né, corretiva, uma palavra que viesse mostrar a alguém que a sua vida verdadeiramente precisava mudar. Hoje nós quase, irmão, não vemos isso, não ouvimos isso. A gente vê muitas das vezes alguém talvez está ali numa situação, precisando até mesmo talvez sentar, ouvir, aprender para poder ensinar. Mas hoje nós ouvimos muito, irmão, profecia. Né? Porque Deus ele vai te dar isso, Deus ele vai te dar aquilo. E verdadeiramente, irmão, nós vemos um povo muitas das vezes mal direcionado, como já falamos. Porque, irmão, se Deus ele verdadeiramente
Ele me colocou no lugar. O lugar que Deus me colocou é o lugar da promessa. Não adianta verdadeiramente eu procurar outro lugar. Se Deus colocou alguém diante de mim, é a pessoa que verdadeiramente, por talvez ela não ser batizada com o Espírito Santo, por ela não ser aquela pessoa que verdadeiramente você queria que ela pulasse no poder, né? Porque também tem isso, né? Muitas das vezes alguém está pulando, né? E alguém, poxa, eu vou ali porque ali está pulando no poder. Né? Ali alguém está voando de asa delta. Ali alguém verdadeiramente está no Espírito Santo. Então, irmão, veja bem. Verdadeiramente existe também espírito. A Bíblia vai dizer que existe espírito enganador. E nós sabemos que existe também não só espírito enganador, mas também existe o tal do fogo estranho. Então a Bíblia nos testifica. E Deus, irmão, Ele é aquele que quando Ele tem algo a realizar na tua vida, porque é quando Ele quer na tua vida, na minha vida, é o tempo determinado dele. Não é no nosso tempo. Deus, com certeza, irmão, se Deus, Ele fala com você, você não entende, né? Deus verdadeiramente vai falar com você, talvez em sonho. Talvez Deus vai falar com você ou comigo em revelação. Deus vai falar até mesmo em visão. Deus vai mostrar algo ali, né? E através de algo que Deus te mostrar, talvez uma caixa, o Senhor vai falar assim, ó, essa caixa aí, né? Eu estou te mostrando. Mas Deus, Ele vai te dar entendimento que aquela caixa pode ser uma casa. Pode ser verdadeiramente algo que Deus já tem preparado para você, que no tempo determinado Ele está pronto a liberar. Mas Deus, Ele já prometeu. E quando Deus promete, verdadeiramente Ele cumpre. Então nós vemos hoje, irmãos, um desespero, né? Tremendo, uma coisa louca. E alguém procurando, querendo que Deus fala comigo. Deus fala comigo. Mas aí, irmão, nós temos a Bíblia em casa. E se nós abrirmos a Bíblia, verdadeiramente Deus vai falar conosco. Quando falamos de ter a Bíblia em casa, quando falamos de Deus falar comigo, eu me lembro de uma certa feita das outras igrejas que passamos, e a nona que estamos, né, pedimos a Deus que nos leva para a glória, não queremos passar mais em nenhuma. A não ser estar em algum lugar que somos bem-vindos, como aqui, como já falamos, que nos consideramos daqui, porque, graças a Deus, é a maneira que nós somos recebidos. Eu costumo dizer, nada melhor do que uma boa recepção. Se nós não tivermos, irmão, uma boa recepção, muitas das vezes nós vamos falar com as paredes. Muitas das vezes, irmão, nós vamos se isolar e vamos depois querer achar que alguém está se isolando, não quer estar perto da gente. Mas uma boa recepção, irmão, é tudo. Porque talvez você entra num lugar, você chega num lugar, você quer uma palavra, você talvez quer um aperto de mão, você talvez quer um abraço de alguém, você talvez não quer nem falar nada, você só quer ouvir. Mas está difícil até hoje de ouvir, irmão, alguém que verdadeiramente pode trazer uma palavra. Não que você queira ouvir, não que eu queira ouvir, mas uma palavra que nós precisamos ouvir. E a palavra que nós precisamos ouvir não é uma palavra que verdadeiramente, né, eu sou bonitinho, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Então, verdadeiramente uma palavra não é uma palavra de massagear o ego. Não é uma palavra de querer agradar alguém, porque nós não conseguimos agradar ninguém. Louvado seja Deus. E aí, irmão, nós vemos hoje em dia muito isso acontecendo. Mas por quê, irmão? Para ver se verdadeiramente, né, alguém entra pela porta e venha somente fazer número. Então, fazer número, irmão, não é o caso. O caso é verdadeiramente alguém entrar para poder ouvir a palavra do Senhor, para poder se alimentar da palavra do Senhor, guardar na tábua do coração e verdadeiramente ouvir aquela profecia que hoje está muito escasso de ouvir, que é a palavra de Deus. Então, existem pessoas que hoje, irmãos, estão com alguma dificuldade. Por quê? Porque não, eu fui em tal lugar, Deus me fez uma promessa.
Aí eu ia passando mais outro lado, alguém me parou e também me fez uma promessa. E eu me lembro, irmão, que eu estava, como já falei, em uma das 8 igrejas que passei. E verdadeiramente ali, o irmão chegou, o pastor, e falou para o pastor. Pegou a Bíblia, levantou o alto a Bíblia, e pegou e falou assim: pastor, eu vou trazer uma palavra de Deus para o senhor. E ele foi, abriu a Bíblia, pá. Aí caiu lá na passagem de Judas, o traidor. E aí ele virou para o pastor e falou assim: pastor, caiu aqui, ó, botou a mão lá em cima da palavra e falou aqui, ó, vai e se enforca. Aí o pastor falou assim, não. Ele falou: pastor, faz o mesmo. Ele falou: não, vai você. Vai você. Porque às vezes é assim, irmãos. A aflição, a necessidade é tão grande na nossa vida que nós queremos, assim, mesmo com a palavra, mesmo conhecendo a palavra, ah, Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, fala comigo. Mas, irmãos, desde o momento que nós estamos respirando fôlego de vida, desde o momento que nós estamos de pé, Deus ele ia estar falando. Mas muitas vezes, irmão, nós queremos ver, ou ver acontecer, ou tomar posse daquilo que talvez Deus ele não vai nos conceder. Mas ele vai nos conceder graça. Ele vai nos conceder conhecimento, sabedoria. Ele vai nos conceder experiência. Então aí, irmão, nós vemos que aqui nessa passagem estava aqui uma mulher completamente aflita. Uma mulher desesperada. Mas não era uma mulher que ficava batendo numa porta ali. Não era uma mulher como alguém diz assim: ah, vamos lá na fonte. Não, pode ir também, irmão, no poço também que tem água. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele encontrou aonde? No poço, não foi? Então a água de poço também mata a sede, irmão. A água de poço é bom. Bebi muita água de poço. Louvado seja Deus. No estado do Rio. E hoje, trabalhando, a gente verdadeiramente bebe água na borracha. Aí esse dia a mulher estava falando: a água está filtrada. Tu está bebendo água na borracha. Essa água ela é cheia de barro, ela é cheia de ferrugem. Irmão, dentro de nós verdadeiramente tem um purificador. Glória. Tem um purificador, irmãos. Então assim, eu vou te dizer que vida de peão é isso mesmo. Peão come no chão, peão bebe água de qualquer lugar. Tá? Eu costumo dizer isso para mim. Então essas coisas não me espantam, sabe por quê? Porque verdadeiramente nós sabemos que hoje quase tudo está contaminado. Muitas das vezes estamos passando por um processo, achamos que está tudo bem, porque muitas das vezes não buscamos discernimento, o que eu como igreja, o que a igreja do Senhor, ela precisa buscar discernimento, pedir ao Senhor visão diária, pedir ao Senhor para que coloque o colírio santo, a qual os nossos olhos, porque o próprio Senhor Jesus disse, irmão, que ele enviaria novo, como se fosse ovelha no nosso meio. Mas se fosse o quê? Manso como a pomba e prudente como uma. Então, irmão, a serpente, ela verdadeiramente ela vive a vida dela. Mas se você for partir para cima dela, ela vai armar o bote e vai te atacar. Então, a igreja do Senhor, irmão, ela voltada para a palavra, ela não aceita certo tipo de coisas que hoje são colocadas para que alguém venha entender de forma achando que Deus está fazendo o que ele não está. Querendo tomar o lugar de Deus. Querendo falar como se fosse Deus. Então aqui estava essa mulher passando pelo processo a qual o seu marido, de ano a ano, a Bíblia vai dizer que ele ia em amar para poder chegar lá. Tinha lá o lugar aonde fazia o sacrifício ao Senhor e ele ia lá. E pelo que eu entendo, lá também tinha uma congregação a qual havia um homem que era o sacerdote da congregação chamado Eli. Agora esse homem chamado Eli, ele tinha os seus 2 filhos, Ofra e Finé. E a Bíblia vai dizer que essa mulher ia, também ia Penina, e aí Eucana fazia ali a qual o sacrifício que tinha que fazer ao Senhor, como em outrora, também nós víamos que tinha aquele
sacerdote, aquele homem que representava o povo como um bicho morto, que levava ali até o lugar chamado santo, para poder apresentar a Deus o pecado do povo. Né? Fazia sacrifício ao Senhor pelo povo. E depois fazia também por ele, para que a sua vida pudesse estar diante do Senhor para aquilo que ele foi separado para fazer. E aqui nós vemos que Eucana ia oferecer esse sacrifício ao Senhor. E Ana ia, mas Ana ia como? Com o coração triste. Quantas das vezes, irmão, você está passando? Quantas das vezes eu estou passando? Quantas das vezes nós estamos passando por adversidade? E nós, muitas das vezes, irmão, se não vigiar, não, hoje eu não vou na casa do Senhor, não, porque a promessa que Deus me fez, ela não se cumpriu. Mas aí eu pergunto, irmãos, porque promessa você está ouvindo todo dia. Aonde você chega, se você entra ali, alguém está te entregando promessa. Se você entra lá, alguém está te entregando promessa. Mas a voz de Deus, irmãos, ela não te deixa enganado. Né? Porque verdadeiramente, quando é Deus falando, você sabe. Porque você está ali voltado para a palavra de Deus. Então você não vai deixar ser levado, não vai deixar ser enganado. Não adianta, pode vir da forma que vier, porque o Espírito Santo ele vai te mostrar, o próprio Deus vai te mostrar se ele está naquele negócio. E aí Eucana, com Penina, com Ana, verdadeiramente dava uma porção, a Bíblia diz uma porção, né, bem contagiada a Ana. Mas aquele irmão não conseguia a qual satisfazer Ana, porque Ana queria só o quê? Ana só queria um filho. Aí eu te pergunto, irmão, Deus prometeu o filho a Ana? Deus prometeu o filho a Ana, igreja? Não, né? Não. Deus prometeu o filho a Abraão. A Ana não. A Ana, Deus não prometeu filho nenhum. Mas Ana queria um filho. Aí eu te pergunto, Ana não podia ter filho? A sua amada era fechada? Também não era fechada a sua amada. Ana não estava com a sua amada fechada. Deus verdadeiramente ela encerrou. Travou. De forma que Ana podia ter filho. Ana poderia ter filho. Porquanto ela vai até Eucana e fala com Eucana sobre um filho, eu só quero um filho. Por acaso eu sou Deus para te dar algum filho? Tem que falar com Deus, né? O que nós entendemos é isso, porque o teu problema não é comigo. Portanto, eu tenho ali Penina com os filhos. E você verdadeiramente já. Então o problema não é comigo. O problema é com Deus. Tem que falar com Deus. E Ana verdadeiramente ia passando aquela situação. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, que muito tempo que nós não lembramos essa passagem, parece que chegou até a 25 anos. Um negócio desse assim, entre 24 e 25 anos. E aquela mulher ali, aquela mulher estava ali buscando ao Senhor, até chegar um certo tempo que aquela mulher, ela já não tem, irmãos, como, aleluia, a qual ali falar mais nada, sabe? Porque chega um momento na nossa vida, irmãos, se você não passou por isso, se prepara para passar, porque eu passei, você também vai passar. Aquele momento que você está ali clamando, talvez pela madrugada, talvez à tarde, talvez à noite, você só quer dobrar o joelho, você só quer se jogar ali, botar a boca no pó e faltou palavra. Faltou palavra até para você dar um glória. Faltou palavra para você dar até um aleluia. Sabe por quê? Porque a luta é grande. Então, irmão, nós não vamos resolver na promessa, nós vamos resolver na oração. Glória. Na oração, irmãos. Porque se a minha luta é grande, tem alguém também que tem uma luta grande. E verdadeiramente, independentemente do tamanho do Deus que nós servimos, a qual não sabemos o tamanho dele, não sabemos, né? Se ele é um velhinho de bengala, não sabemos. Se ele é verdadeiramente um menino, não sabemos. A sua cor, não sabemos. Nada dele a não ser
saber que Ele é bom. Deus é bom. E a sua benignidade dura para... É o seu amor. Benignidade é o seu amor. O amor de Deus, ele dura para sempre, se estende de geração em geração. E Ana, ela começa a entender, veja bem, lá no Velho Testamento, Ana não tinha promessa de ter filho, mas Ana, ela faz o que? Ela está ali, ó, buscando ao Senhor, até chegar um tempo que acabam de fazer aquele sacrifício a Deus, esse Siló, e ela vai agora chegar ali para poder, né, chegar naquele lugar que era reservado para poder falar com Deus. E a Bíblia vai dizer que falta naquela mulher palavra. Por que falta palavra? Porque ela já não aguentava falar mais, já não tinha mais vozes. E aí, irmão, o grande problema que nós às vezes encontramos é que muitas das vezes, irmão, já colocamos para Deus a situação várias vezes, mas todas as vezes que nós vamos falar com Deus, nós, Senhor, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor, essa causa. Senhor, lembra de mim aquela causa. Lembra de mim aquela causa, uma causa que verdadeiramente, muitas vezes nós já falamos para o Senhor. Então, se aquela causa, irmão, já falei para o Senhor, agora só me basta agora falar, Senhor, tu sabe. Agora só me basta agora falar, Senhor, eu quero te adorar. Agora só me basta falar, Senhor, eu sei que está na tua mão. Aí só me basta falar, Senhor, eu sei que isso aí é para o Senhor resolver e o Senhor já me deu vitória. Então, irmão, Deus, ele verdadeiramente não é surdo. Deus verdadeiramente ele é o maior sábio, o maior cientista que nós podemos conhecer, igual ele, outro cientista, nunca existiu nem vai existir. Então Deus sabe o que eu estou precisando. Deus sabe o que eu estou passando. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Está nas tuas mãos. Porque eu já entreguei nas tuas mãos e eu sei que saiu o Senhor na hora certa. Né? Se verdadeiramente o Senhor olhar e ver que eu possa, não que mereça, porque nós não merecemos nada. A verdade é essa. Tem pessoas que se julgam muito merecedor, tem pessoas que falam, não, eu tenho trabalhado muito para Deus, eu tenho agradado muito a Deus. Quem diz, irmão, que eu consigo agradar a Deus? Eu não consigo agradar a Deus, irmão. É Deus que olha assim pela sua misericórdia e olha e fala assim para o filho dele assim, ó, dá uma catucadinha assim e fala assim, filho, olha como é que ele está. Olha para mim, olha para você, vê nós ali na caminhada, chorando, gemendo, para ele estar ali. Eu sei como é que é aquela terra, porque eu te enviei lá e sei o que você passou. Agora, verdadeiramente, olha como é que eles estão, mas eles continuam me adorando, eles continuam glorificando meu nome, eles continuam reconhecendo que verdadeiramente tu és meu filho, eles continuam reconhecendo o meu Espírito Santo, e por isso eu já assinei a vitória. É o tempo de Deus, irmãos. Tem o tempo de Deus ouvir, tem o tempo de Deus verdadeiramente mandar o anjo, e tem o tempo de nós receber. Mas aí a Bíblia diz, irmão, que um dia para o Senhor é como 1000. Então, irmão, desde o dia de hoje, porque o dia do amanhã pertence a Deus. Dependente de qualquer tribulação, aflição, o nosso lugar verdadeiramente no momento é aqui adorando o Senhor. Então, se Deus verdadeiramente ele disse que já te deu vitória, é porque ele já te deu vitória. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... Porque se eu cheguei até aqui, irmãos, e tudo que eu tenho passado, tribulação, aflição, Deus verdadeiramente também está vendo isso. Olha, ele está perseverando, ela está perseverando, mesmo passando por situações adversas, mesmo com problema de desemprego, mesmo com problema na família, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo apedrejado, caluniada, ele continua. Então é isso que agrada a Deus, irmãos. É isso que Deus se alegra. É ele olhar dos altos do céu e ver que os problemas dessa terra não são maiores do que a minha e a tua fé. Porque alguém diz assim, fala por teus problemas, que ele não é maior do que o teu Deus. Não, irmãos. O problema não pode ser maior do que a nossa fé. Ou alguém fala assim, fala pro Chico Drink ou pro cara de borracha, né?
que chamam de diabo, né? Fala para ele que ele é maior do que o teu Deus. Claro que não é, irmão, porque o ditado que diz aí que quando Deus ordena, até ele obedece. Então entendemos, irmãos, que Deus trabalha de forma que muitas das vezes nós não vamos entender. Então não ficamos perguntar a Deus por quê, nem para quê. A Bíblia diz do abecedário de Deus: obedecer. E aí o que ela estava fazendo? Estava lá chorando, estava lá buscando ao Senhor, estava lá adorando o Senhor, estava lá derramando as suas lágrimas, mas chega um dia que Ana, ela verdadeiramente entra já sem voz, como eu falei aqui. Chega um momento, irmão, que você, quando parece que você está num lago ali, isso já aconteceu muito comigo, de dormir ali, de joelho ali, com a honra e glória de Deus. Senhor, está doendo muito, Senhor. E o crente que está do teu lado, já com não sei quantos anos, já ali, crente roxo, fala assim, ele não vai aguentar. Mas aí, irmão, você não pode falar que não vai aguentar. Alguém pode até falar que você não vai aguentar, mas você ou eu, nós não podemos abrir a nossa boca e falar assim, eu não vou aguentar. Porque quando nós falamos, irmão, que não vamos aguentar, nós já estamos entregando os pontos. Então falar, eu acho, é uma coisa, não acho nada. Mas eu acho que eu não vou aguentar. Então eu não estou profetizando uma palavra de derrota. Porque o que Deus tem a fazer na minha e na sua vida, não depende, irmão, de segundo e terceiro. Só depende verdadeiramente de você, depende de mim, para que nós possamos tomar posse, não daquilo que nós queremos. Porque crente não tem querer. Tá? Crente não tem querer. Crente não tem razão. Porque a oração aqui dominical, irmão, isso aqui, né? Seja feita a vontade de quem? Assim na terra como? Então, irmão, muitas das vezes nós esquecemos disso. Esse que é o problema. Esquecemos a oração dominical. Peraí, eu entreguei a minha vida a Deus. Verdadeiramente eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu agora tenho que, mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo na aflição, a Bíblia diz que tudo dá graça. Às vezes não dá para dar graça, mas eu me calo. Porque de repente, se eu for dar graça, eu vou querer achar que é desgraça. O que eu estou passando? Então, irmão, a igreja do Senhor, ela verdadeiramente, ela todo dia, ela vive de subida e descida. Né? Subida e descida. Todo dia a igreja era provada. Quando se apresentamos como igreja, nós somos provados, irmão. É tribulação, é aflição, é perseguição, é algo que se levanta, que verdadeiramente só quero me falar, eu sei que o Senhor está no comando. E se o Senhor está no comando, o Senhor tem o controle da situação. Porque eu entreguei a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Então eu sei que essa situação, ela verdadeiramente não é para a minha derrota, ela não é para o meu fracasso, ela não é para me desanimar, ela é para mim verdadeiramente somente continuar crendo que o Senhor é o Deus da providência. E aqui nós vimos, irmão, Ana, quando entra, a qual ali, naquele tempo, ela chega ali, e aí ela vai e começa a chorar, e aí ela é mal interpretada. Sabe qual é o maior problema, irmão? Quando a luta está grande, você vai falar para quem é carnal. Quem é carnal e acha que está bem. Porque tem assim, tá? O carnal ele é um problema seríssimo dentro da casa de Deus. Ele verdadeiramente olha para você, ele vê problema em você, mas não vê problema nele. E ele começa, né? Colocar tudo, como dizia o amado saudoso Lázaro. Não falou alguma coisinha para ele, ou ele já notou alguma coisa, ele vai logo botar no jornal da fofoca. E fulano, ciclano, Bertano, está passando por isso, está passando, que nem os fariseus da antiguidade. Vê problema sempre na vida dos outros, mas na vida dele. Então esse é o perigo, né? De nós verdadeiramente não entender como Deus está trabalhando e chegar e ficar expondo a nossa situação para qualquer um. A Bíblia vai dizer que as causas do santo têm que passar por. Mas será, irmão? Porque Jesus disse assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, né? É isso? Nem todos que estão em Israel Infelizmente, irmão, existem pessoas que muitas das vezes ela está do teu lado só para ver a tua desgraça. Existem pessoas que às vezes ela está caminhando contigo só para poder pegar alguma falhazinha para dizer que você não é o que é.
passando, a prova que eu estou passando, verdadeiramente a prova que a igreja está passando, ela não entende, sabe por quê? Porque ela é carnal. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, quando era criança, corria como criança, brincava como criança, né? Mas agora que virei homem, as coisas de homem têm que ser feitas. Então, também a igreja do Senhor ela tem uma identidade. Antes nós não tínhamos identidade, não, irmão. A nossa identidade é verdadeiramente Debran, Félix Pacheco. Hoje a nossa identidade ela é no céu. E Ana, verdadeiramente, ela tinha essa identidade no céu. Agora, Eli, o sacerdote, está passando por um processo que ele não está entendendo que Deus já tinha falado sobre a casa dele, sobre as atitudes dos seus filhos, como agia diante do templo, diante da arca, diante do povo, que eles tinham que dar testemunho, e verdadeiramente eles não estavam dando testemunho. E o ministério de Eli só. Por isso, irmão, que nós, como o ministro, eita Jesus, glória, ou como obreiro, ou como verdadeiramente ou missionária, ou diaconisa, ou diácono, ou presbítero, ou pastor, a gente não tem que ficar passando a mão por cima de problema de família, não, irmãos. Glória. Nós não temos que passar a mão por cima de problema de família, não, irmãos. Porque verdadeiramente o único meio de você se salvar, de alguém se salvar, é quando verdadeiramente alguém dá credibilidade. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos orando, estamos pedindo, estamos chorando, estamos qualificando alguém que não quer qualidade, e o diabo só está assolando. Sabe por quê, irmão? Porque ele só quer uma brechinha. Quando ele pega uma brechinha, ele faz um rombo. Eu costumo dizer que ele não faz. Ele dá continuidade àquilo que nós começamos. Porque ele não tem poder, irmão. A Bíblia diz, ele pode ter poder, mas para tocar na igreja do Senhor ele não pode. Porque a Bíblia diz o quê? Que nos meus o adversário não toca. No Senhor ele não toca. Agora, muitas pessoas também têm dificuldade de ser do Senhor. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes não sabem o que quer. É como muitas das vezes você vê alguém passar perto de você e passa assim como se fosse mesmo voando. Ah, Senhor, passou por onde que eu não vi, gente? Porque a paz, irmão, é suave. A paz, ela é boa, a paz, ela é tranquiliza. Quando você encontra alguém e fala, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Mas tem alguém que você tem que passar, não querendo ser santarrão, e dizer assim, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo vivo. Irmão, porque tem pessoas, irmão, que falam de paz. A Bíblia também é lugar que não é para falar de paz aqui quando é guerra. Fala de paz também. Então existe verdadeiramente esse espírito, muitas das vezes enganador. Como já falamos aqui, irmão, Deus nessa noite está falando comigo, contigo, nós não temos que verdadeiramente recorrer a lugar nenhum para que alguém venha falar aquilo que nós queremos ouvir, não. Para que alguém venha entregar aquilo que Deus não mandou, não. Nós temos que recorrer à palavra, nós temos que recorrer à oração, nós temos que recorrer àquele que verdadeiramente pode te ajudar a avançar naquilo que você precisa ver a evolução em nome de Jesus. Glória. Mas aí, irmão, recorrendo a alguém que só procura te diminuir. Alguém que só fala diferente, como o rei verdadeiramente Acabe estava lá para poder ir para a guerra, achando que a morte de Gileade era dele, eu já tinha cessado a guerra. Mas aí ele não tinha, irmão, nenhuma mais intimidade, né, com outro rei, mas ele consegue fazer amizade com o rei, convida o rei para ir para a guerra. E o rei verdadeiramente pergunta a ele, não tem aí, ó, alguém que pode falar para a gente ir, alguém que não. Eu tenho aqui um camarada aqui chamado Micaias. Né? Toda vez que eu sair abre a boca, só fala contra mim. O rei queria ouvir aquilo que o seu coração está cheio, irmão, aquilo que o meu coração está cheio. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir verdadeiramente aquilo que ele sabe que eu descansei nele. Entreguei na mão dele. Sei que ele está cuidando. A vitória já é certa. Então aqui, irmão, Ana verdadeiramente chega lá para poder falar com Deus ali. Já não tem nem mais palavras. A Bíblia diz que seus lábios estão batendo. A lágrima está descendo. O seu coração está triste. Está magoado. Ela está querendo
somente um filho, enquanto a sua competidora tem um montão, ela não tem nenhum, e ela está querendo aquilo que verdadeiramente ela precisa ter para poder entregar na casa de Deus. Eu não quero nem para mim, eu só quero ter o prazer, a alegria. Mas aí, como o tempo não era dela, talvez o Senhor estava querendo falar com ela, né? Eita, Jesus. Ana, não é o teu tempo não, Ana. É o meu tempo. Eu estou nesse negócio aí. Mas é no meu tempo. E aí, o que aconteceu, irmão? De tanto, ela ali, ó, buscar, naquela situação, grande virtude, que ela não desistiu. Mas, ao mesmo tempo, ficava ali batendo na mesma tecla. E sabe o que aconteceu, irmão? Ela foi confundida agora com o seu desespero. Foi confundida, porque apareceu alguém, né, que era o sacerdote da casa do Senhor, e falou assim: filha de Deus. Não. Mulher de Eucana? Também não. Filha de Belial. Até quando tu vais ficar assim, embriagada? Então, irmão, Ana verdadeiramente ficou ali tentando explicar a ele, mas quando fez a colocação para ele o que ela estava querendo, mas aí ele, quando começou a cair na real, ele falou assim: é o Deus de paz. O Deus de paz te concede a tua petição. E a Bíblia diz que Ana, irmão, ela foi embora. A Bíblia vai dizer aqui que Ana conheceu Eucana, ou melhor, Eucana conheceu Ana. Os irmãos entendem sobre esse conhecer. Né? E a Bíblia vai dizer aqui que Ana verdadeiramente acabou ficando gestante. Nasceu Samuel. Agora não pode mais esse logo para poder levar, para poder sacrificar o Senhor, porque agora Eucana tem que ir. E Ana verdadeiramente vai cuidar de Samuel. Ana não está cuidando do que é dela, Ana está cuidando do que é de Deus. Irmão, quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, o que é nosso, Deus está cuidando, irmãos. Nós estamos muito preocupados, às vezes assim, preocupação ali, preocupação aqui, preocupação lá, e quando vê, já passa a hora, fala assim: poxa, hoje eu não li nem a Bíblia. Poxa, hoje eu não tive nem tempo, aleluia, de dobrar o joelho para poder falar com Deus. Então, tudo bem. Às vezes acontece, não teve tempo hoje, tem o amanhã pertence a Deus. Fala: Senhor, eu não tive tempo hoje, porque verdadeiramente o Senhor sabe como foi o dia, os meus compromissos, a minha responsabilidade, mas o tempo todo que eu fiz, eu estava voltado para o Senhor, eu estava te louvando, eu estava te glorificando, aonde eu entrava, aonde eu botava a mão, aonde eu verdadeiramente abria a minha boca, era para falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão, e o Senhor sabe que em momento nenhum eu deixei de estar voltado para ti, Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que muitas das vezes a gente tem aquela dificuldade. Uma certa feita eu encontrei alguém falar assim para mim: pastor, eu estou com dificuldade para ler a Bíblia. E eu falei assim: mas qual a dificuldade que você está? Não, é porque quando eu vou parar para ler a Bíblia, eu já o dia todo correria, aí eu começo a dormir. Deve ser o diabo, né, pastor? Eu falei: complicado. Aí tá difícil, não é não, porque teu corpo está agitado. Aí você fala assim: quer ler Bíblia. Isso acontece comigo, acontece com quem vive assim no dia a dia. Né? Eu já costumei até falar que eu sou imperativo, que eu não paro. Depois de velho, descobri que sou imperativo. Aí você vai lá no rosto, mas eu não gosto de tomar café, então bebe alguma coisa aí, bebe água, não sei. Vai lá no rosto, molha a cabeça, vai lá e lê de novo. Vai lá, lê um pouquinho, porque senão, meu irmão, não leio hoje. Eu não leio amanhã, eu não leio depois da manhã, eu não consigo orar porque minhas pernas estão doendo, mas tem que ser de joelho, eu vou em pé mesmo, não sou fariseu, irmão. Vai ter hora que eu vou ter que dobrar o joelho. Sabe por quê? Porque há um algoritmo que diz que de joelho é melhor. Então, irmão, a melhor oração que você pode ter de joelho: pastor, na igreja? Não. Até vamos orar mais bom na sua casa, no seu quarto. Quando verdadeiramente você ali cruza na cama, aí você já fala assim: sabe uma coisa, eu vou me jogar aqui nesse chão, porque aqui verdadeiramente eu tenho espaço, aqui ninguém me perturba, e eu quero uma comunhão maior com meu Deus, eu quero uma intimidade maior com meu Deus, eu quero somente agradecer a Ele pelo que Ele é para mim, não pelo que Ele faz.
Eu não posso adorar a Deus, irmão, pelo que Ele, Senhor, faz isso na minha vida, ou pelo que Ele vai fazer. Eu tenho que adorar, eu tenho que agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, né, irmão? É difícil, né? Mas não é impossível. Talvez o problema, muitas vezes, ele se arrasta aí, porque nós estamos assim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. E os anos vão passando. Né? Como foi na vida de Ana. Aí ainda não aconteceu nada, aí fica aquele remorso, aquela lembrança, mas porque começa a murmuração. Por que Deus faz na vida de fulano? Por que Deus faz na vida de Bertão, Cicrano, e na minha vida não faz? A Bíblia diz, irmão, que o salmista Asaf quase verdadeiramente caiu. Porque ele foi olhar para a prosperidade dos outros. Nós já somos prósperos, irmãos. Nós já somos prósperos. Vou chegar em casa, pastor, mas não tem nada a ver, vou chegar em casa agora, a janta vai ser pé de galinha. Se eu assistir para trás, para o lado, para frente, irmãos, além de ser pé de galinha, eu gosto. Se você verdadeiramente, pastor, gosta de comer uma picanha, uma alcatra, não como ovo, como mortadela, como hambúrguer, irmãos, o gosto, você sente o gosto, sabe por quê? Porque verdadeiramente a graça do Senhor, ela supre, e quando chegar o dia de comer uma alcatra, eu vou comer alcatra. Não, mas tem que comer carne, porque eu não sou leão, irmãos. Não sou carnívoro. Se não tiver carne, eu não como. Então vai ficar com fome. É que nem a irmã que passou na luta, Deus deixou lá para ela arroz e farinha para ela comer. E está comendo arroz, farinha e água. Chega até uma papudinha. Arroz, farinha e água. Chega até uma papudinha, a irmã. Andava, chega ramando. Aí quando foi um dia, Deus usou, realidade, irmão, usou um profeta, um servo, e falou para ela, mulher, tem deixado tu passar por isso. Para tu verdadeiramente saber, né? Como eu me agrado de você, mas eu quero que a tua fé seja colocada em prática. Pronto, irmão, a irmã calou a boca, estava passando dificuldade, chegou lá um carrinho, levaram para ela coisa que ela nunca conseguiu comprar. Isso é Deus, irmãos. Isso aí me falaram totalmente assim, não é história, não é realidade. E temos experiência com isso, mas eu ficar todo dia. Senhor, está ruim. Senhor, está difícil. Senhor, assim não dá. Irmão, isso é murmuração, irmãos. Isso é murmuração. Então, Ana pegou o filho. Quando o filho desmamou, Ana falou o quê? Vou fazer o que eu tratei com... Eu vou terminar, pastor, aqui aí. Deixa mais um pouquinho para outro dia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas passagens que sofra eu, mas não sofra a obra, né? Sofra eu, mas não sofra a obra. A Bíblia diz, irmão, Jesus falou que de mulher, igual João Batista, ainda não tinha nascido ninguém assim, igual a ele. Mas aquele que for assumiu seria maior do que João Batista no reino do céu. Porque até o dia de hoje se faz violência para poder alcançar o reino do céu. Porque o reino do céu é tomado é brigando, irmão. É arrumando problema, não, irmão. É você insistir, irmão. Então, nesta noite, irmão, a gente vai falando, né? A gente vai falando e a gente acaba aqui, passa o horário. Poxa. Mas eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que Deus verdadeiramente está me dando aqui. Irmãos, para de ouvir. Você que gosta de uma profecia, você que gosta de um pula-pula, é só quando tiver uma festa de criança ali você entrar e ó. Não que o anjo do Senhor, né, irmão? Não, mas, irmãos, misericórdia, o negócio está demais. Vai lá, irmão, vai lá, porque Deus tem uma bênção para você, ué. Você não recebeu ainda não? Se você não recebeu, alguém recebeu para você. Não vou ali porque a irmã Terezinha, porque o irmão Joaquim. Quando olhar para mim, irmão, o diabo também, ele usa palavras que diz que é profecias. Ele é especialista nisso. Não tem nada contra visão, revelação, profecia. Eu só sempre falo que eu não conheço profeta. Profeta só foi até João Batista. Eu conheço pessoas com dom profético. Então, irmão, nessa noite, Deus está falando aqui para que nós verdadeiramente não ficamos na promessa. Porque a promessa sem atitude, ela cai no esquecimento, irmãos. Deus me prometeu, te prometeu, mas o que tu está fazendo? O que eu estou fazendo? Promessa verdadeiramente, ela se torna bênção, mas eu tenho que estar lutando para que possa chegar o tempo da
e a benção eu tomar posse. Então, irmão, Deus fala nessa noite, aleluia, já vou terminar. Deus fala nessa noite, irmão, não de promessa. Deus fala de oração. Quer falar, fala com Deus, irmão. Não adianta falar com quem não vai entender, sabe por quê? Porque você não vai conseguir nada. Alguém vai sair dali e vai falar assim, pô, tá na igreja, tá assim, sai fora, eu não vou para a igreja, não. E para a igreja sofrer, é porque tem aquela mensagem, né? Que Deus vai te dar um carro do ano, né? Tem aquela mensagem que você vai ser empresário, então ninguém mais vai trabalhar. Todo mundo vai morrer de fome, já pensou? Todo mundo virá empresário, quem vai plantar? Quem vai colher? Quem vai regar a planta? Ninguém, todo mundo empresário. Então, irmãos, é um conversante só misericórdia e tem gente que acredita nisso. Mas aí, vamos falar com Deus, irmão, porque o tempo da promessa já foi determinado e a oração praticada fará com que nós nos lembramos que Deus é misericordioso, é galardoador e que Ele já tem preparado a nossa vitória. E eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, está colocando para os irmãos que tem promessa, tem, mas tem que ter oração. Tem oração? Tem. Então tem que ter filho. Deus nessa noite fala comigo aqui de filho.